Uau, que semana, meus caros, que semana que se aproxima. Vamos à astrologia de 15 a 21 de fevereiro. E sem mais demoras, começamos logo no dia 15. Temos Vênus em Peixes em quadratura a Lilith em Sagitário. Esta Vênus em Peixe valoriza tudo aquilo que não é materializado, tudo aquilo que é empático, tudo aquilo que é sentimental, tudo aquilo que é despegado de questões meio que materiais. E Lilith em Sagitário, tudo aquilo que tu dirias e farias se não tivesses que pedir autorização a ninguém ou ofendesses alguém com as tuas atitudes, com as tuas palavras, com a tua falta de filtro. Muito bem, sempre que temos uma quadratura entre Peixe e Sagitário há excessos. Vênus gostaria de quê? Gastar dinheiro. É verdade. É excesso, gastar dinheiro, prazeres da vida, portanto, gastar dinheiro a mais, comer a mais, beber a mais, qualquer coisa a mais, é muito certo neste dia. Tem muita atenção e controla. Dia 16 temos o Sol em Aquário, em quadratura a Urano em Touro. Esta é uma quadratura entre signos fixos que nos dá uma energia, um bocadinho de resistência, teimosia, não nos apetece, não queremos mudanças. O Sol em Aquário, a nossa energia vital está virada para quê? Para algum tipo de inovação, nova tecnologia, para alguma necessidade de fazer diferente daquilo que fizemos até agora, para sermos autênticos, não é? Para fazermos aquilo que nos apetece, aquilo que achamos importante e aquilo que tem impacto nas outras pessoas. Agora, a quadratura a Urano em Touro, essas atitudes vão impactar a nossa estabilidade. Urano em Touro, e de repente eu fiz alguma coisa porque achei que era para ser autêntico e o meu mundo muda. E as coisas viram de cabeça para baixo, não estava à espera de tamanho impacto. Portanto, tem muita atenção, se não queres alterar a estabilidade, a previsibilidade, a segurança material que tens até hoje em dia, tem atenção nas atitudes que tens. Ainda 16 temos Mercúrio em Peixes e Trígono, Júpiter retrógrado em Caranguejo Câncer. Dia para desculpar, dia para aproximar, dia para ser empático, dia para ter uma palavra para com o outro, para ser compreensivo, para ouvir, dia para percebermos a história, percebermos as raízes, percebermos as motivações das outras pessoas. Também muito bom para nós, para fazer uma autoanálise, também muito bom para sermos empáticos connosco, porque não? Porque só olhar para fora, não é? Então também é um dia dado a uma nostalgia. A pessoa está e ouve uma música, ouve a letra da música, lembra-se daquele sítio, daquela pessoa, já não está, ponto. Ok? Joga as lágrimas e siga. Dia 17, Lua Nova em Aquário. Não é uma Lua Nova qualquer, é o primeiro eclipse do ano, então é uma Lua Nova em esteroides. E uma Lua Nova é o quê? É um eclipse solar, porque é um eclipse de novos inícios. É um eclipse em que a Lua e o Sol estão no mesmo grau matemático, em Aquário. É o primeiro deste eixo Aquário Norte-Norte e Leão Norte-Sul. Ainda estamos numa fase de transição até 2027, com eclipses neste eixo e eclipses com o nó de norte tem Peixes e o nó de sul em Virgem. Este eclipse em Aquário dá-se no grau 29, sabemos que os eclipses, aliás, os nodos entram pelo finalzinho das casas, portanto pelo grau 29 e avançam até ao grau 0, e este eclipse caracteriza-se por ter uma quadratura a Urano em Touro e por ter uma conjunção afastada, são 10 graus, é uma conjunção afastada, a Marte em Aquário. Bem, temos que ter capacidade de perceber, ok? Mais uma vez, a diferença, a mudança, a autenticidade, as atitudes vão mexer com as nossas zonas de segurança. Mas depois tens lá um vídeo exclusivo para esta lua, para este eclipse no canal, vai lá espreitar e dir-te-á mais. Só te vou dar aqui mais chega, nó do norte em Aquário traz mudanças naquilo que são os sistemas, as regras implementadas. Tudo aquilo que Capricórnio construiu com o dever ser, tudo aquilo que os signos de terra fizeram nos últimos mais de 100 anos a construir casas, a construir indústrias, a construir tudo aquilo que nós conhecemos, agora começa a ser mais evoluído, começa a ser modernizado. Aquário é dado a uma nova tecnologia, Aquário é dado a uma internet da vida, assim, foi sobre o signo de Aquário. Portanto, vamos ver o que é que nos espera com estes eclipses e que surpresas com o nó do norte nós podemos ter em gritos do coletivo, em pessoas juntarem-se, em greves, em fazerem frente ao patriarcado e àquilo que foi o poder instituído até hoje em dia. Dia 18, o Sol entra em Peixes, e este Sol é muito diferente, porque aqui
Existe uma noção de dar luz, dar brilho, dar foco, a nossa energia vital para temas de quê? Aquilo que não está propriamente materializado neste mundo. Temos que ter a noção que uma música é uma melodia, sim, fisicamente alguém teve que descrever, alguém teve que tocar num instrumento, mas a verdade é que a música faz-nos ascender a sítios que são transcendentais, uma peça de arte, uma peça de teatro, um livro, não é? Esses sítios imaginários, esses sítios para onde nós nos transportamos, sonhos, magia, tudo isso é energia de peixes e estamos mais focados nessa área, temos mais a nossa energia virada para essa área. Também com a energia de peixes é mais difícil nós aturarmos as nossas rotinas, andamos mais revoltados com as nossas obrigações, não queremos aturar nem ter estrutura, ok? Vamos ter calma. Neste dia 18 ainda temos Vênus em conjunção ao nó do norte em peixes. O nó do norte em peixes está nos graus iniciais do signo, porque ele vai sair do signo, então está nos graus iniciais e fala então com Vênus. Vênus é o princípio do desejo, da atração, aquilo que eu valorizo, a forma como eu quero ser valorizado. Existe uma noção de eu valho mais do que aquilo que eu contribuo, eu valho mais do que as horas que eu passo no trabalho, eu valho mais do que o jantar e o almoço que eu faço todos os dias, eu valho mais do que qualquer tarefa rotineira que de alguma forma me cansa, me desgasta, me tira a criatividade, me tira a paciência, me tira tempo que eu gostaria de estar a fazer alguma coisa que me enchesse a alma. E então esta conjunção é como se tu tivesse um aha moment de, mas eu valorizo aquele sítio, então se eu valorizo aquele sítio eu tenho que dar prioridade, eu tenho que conseguir ter tempo para aquilo, eu tenho que conseguir gastar dinheiro naquilo, eu tenho que conseguir de alguma forma incorporar no meu dia a dia, não é? E é algo que tem vindo a borbulhar nos últimos meses dentro de ti, priorizar algo que vai para além da rotina e daquilo que tu dás fisicamente a este plano. Dia 20, Saturno em conjunção a Neptuno em Carneiro Áries. Não bastasse nós temos tido um eclipse esta semana, temos aquilo que para mim é a assinatura principal deste ano. Saturno, restrição, limite, estrutura. Neptuno, sonho, diluição, la land. É bom que eles entrem os dois, porque Saturno sozinho seria demasiado difícil, demasiado complicado, demasiado. Já Neptuno seria alienado da realidade, no mundo dos sonhos, não sabia se era viável ou não viável, não interessa, não vivia neste... Então é bom que eles entram de mão dada. Há um signo que é Carneiro Áries, o primeiro signo do zodíaco, que eles juntam-se no grau zero do primeiro signo do zodíaco. Semente da semente da semente. Algo nunca antes visto. Algo que se sonha e que se estrutura. Algo que se sonha e que se tem que pôr neste plano terreno. Agora, é um ciclo, enquanto Saturno estiver nesta casa do teu mapa natal, é um ciclo que pede que 3 aninhos, entre entradas e retornos, 3 aninhos que tens que fazer o trabalho difícil. Tens que fazer o trabalho difícil de estruturar aquilo que sonhaste. E vamos pensar em Carneiro Áries. Ideias de autonomia, de independência, de desfia, de liderança, de não precisar do aplauso, de não precisar da ajuda, de ser autónomo. O eu, deixa de focar tanto nos outros ou deixa de desculpar com os outros. Arregaça as mangas e vai atrás daquilo que tu queres ver acontecer. Vê onde é que tens esta energia no teu mapa natal. Em termos coletivos, acho perigoso. Sim, podem aparecer gurus que podem ajudar a pessoa a confiar em si, que podem de alguma forma galvanizar as estruturas, pessoas que são faladores natos, Tony Robbins desta vida, mas também é uma energia, eu acho uma energia muito dada àquilo que são guerras, ok? Estruturar algo nesta área, estruturar, dizer quando, definir timings, o que é que se manda, o que é que se ataca. Eu acho esta energia extremamente perigosa para estas coisas e espero que, por contrabalanço, a energia de Aquário, onde está Plutão e onde está o nó do norte, as pessoas se unam para evitar alguma escalada ou alguma confusão. Muito bem. Então, esta semana é uma semana, como vocês estão a ver, de enorme importância, em que as energias com as quais nós estamos a começar a trabalhar fervilham durante os próximos anos. E são mudanças das mudanças. Nós mudamos para ar e fogo. Sim, já começámos a trabalhar esta energia há uns meses, mas foi mais de um século a trabalhar terra e água. Aquilo que nós conhecíamos, aquilo que era a estrutura, aquilo que foi sendo moldado, todas as casas, os trabalhos, a saúde, tudo aquilo que nós conhecemos foi nestes moldes terra e água. E agora começamos verdadeiramente a trabalhar esta energia de fogo e de ar. Estamos
estamos preparados? Não sei, ok? Não sei. Não, espero que não tenha que vir muita confusão para nós a percebermos que fogo, a chispa do fogo é exagerada quando soprada pelo ar, não é? Quando too much, demasiado, podemos nos dar às vezes algum excesso de efervescência, algum excesso de quer mais, quer viver mais a vida, isto é meu. Ok, vamos trabalhando estas energias com o tempo. E agora, vamos signo a signo. Carneiro Áries. Eclipse na casa 11, que é a casa dos grupos. Temos Nó do Norte, temos Marte, temos Mercúrio, temos Vênus. Tem muita atenção às pessoas as pessoas que te rodeiam e os grupos dos quais tu fazes parte, porque existe alguém que está a tentar puxar o tapete. Existe alguém que está a fornecer informação a outras pessoas, alguém que está a falar atrás de ti nas costas, e o pior é que isso de alguma forma está a mudar a tua percepção de valor na cabeça dos outros, ok? E de repente tu vais descobrir, ou de repente alguém te vai contar, vais ver de alguma forma, existe uma puxada de tapete, uma zona de segurança material, porque há alguém que tu eventualmente não desconfiavas que te vai fazer abrir os olhos para te começares a rodear de pessoas diferentes, porque te parecia que a vida estava confusa, a vida não tinha um flow, existia sempre uma pedra no sapato, e agora tu começas a perceber que ou alguém não te queria bem, ou alguém estava a falar com outras pessoas, a passar informações tuas. Tenha atenção, porque estas pessoas, principalmente se forem grupos de trabalho, podem ter estado a minar algum tipo de valor que a chefia percebe que tu tens, ou até a contribuir para o teu aumento de salário não existir. Tem muita atenção. Esta é uma nova fase em que tu tens que perceber seriamente quem queres ser tu no mundo do trabalho. E, sinceramente, o melhor que tu fazes é trabalhar com o Nó do Norte em Aquário e perceber que qualquer coisa que tu faças deve ter o melhor interesse das pessoas, do coletivo, o impacto de mais do que um. As novas tecnologias são prioritárias para tu te destacares no mundo do trabalho. Para teres mais atenção das tuas chefias, tens que mostrar que és líder e capaz de ir para além daquilo que fizeste até agora. O que vai obrigar-te a sair da tua zona de conforto, o que te vai obrigar a crescer, o que te vai obrigar a perceber que aquela personagem que tu foste até agora não vai funcionar mais. Se tu queres dar o salto para o próximo patamar, se tu queres ser conhecido como algo mais, não vai continuar a funcionar. Então agora sim, um último esforço para conseguires garantir a tua zona estável, porque agora estás numa fase que começa de cerca de 2 anos em que tens que provar sinceramente que és capaz de liderar esse grupo, que és capaz de ter o interesse de todos, que és capaz de fazer mais do que fizeste até agora, e a oportunidade chega. Simplesmente tu tens que sair da tua zona de conforto. Gêmeos. Oportunidades de expansão que vêm com um mas. E qual é o mas, meus caros? Tens que conseguir trabalhar todos os inesperados atrás dos panos. A fachada tem que se manter impecável. Se de alguma forma tens que ir para outro sítio para agarrar essa oportunidade, se tens que conhecer outras pessoas, outras culturas, se tens que algumas questões legais que estão pendentes, tudo o que for burburinho tem que ser trabalhado atrás dos panos, para que possas aproveitar esta oportunidade de expansão que agora te permite ter maior visibilidade, ter maior impacto no grupo e dá-te oportunidade de começar a construir, ainda sem ser muito visível, ainda sem ser muito grande, ainda sem os outros terem muito conhecimento, algo a ser desenvolvido nos próximos 2 anos, ok? Caranguejo Câncer. Está na hora de tomar decisões em relação a esse dinheiro. Ok. É dinheiro que não é só teu, é dinheiro que é partilhado. É uma conta em conjunto, é uma herança, é uma pensão de alimentos e durante os próximos 2 anos tens que tomar decisões. Se tens novos relacionamentos, pode ter de ser em abrir uma conta em conjunto e pedir um empréstimo para comprar uma casa. Se tens alguma coisa de deixar para trás, adeus, já não faz sentido, mas há filhos em conjunto, então há de se estabelecer quem paga o quê, quanto é. Todas estas questões que não dependem só de ti financeiramente são tema nos próximos 2 anos. E tem muita atenção para não te deixares influenciar por grupos de pessoas que eventualmente passaram pela mesma experiência, mas que têm traumas e que te vão tentar influenciar negativamente e tu podes ter a tendência para precipitar, não havendo a necessidade para o fazer, porque efetivamente as pessoas, a tua história, a tua base, a tua rotina vai mudar, mas
rodeia-te das pessoas certas e não daquelas que te fazem duvidar do teu valor e da tua possibilidade de estabelecer uma segurança material, de estabelecer uma previsibilidade. Já chega de oscilares na vida, já chega de entradas e saídas, já chega de aturar as pessoas que não prestam. Principalmente estamos a falar em situações que da tua esfera pessoal necessitem de algum tipo de dinheiro, de acordo. Não são temas fáceis, nunca são temas fáceis, ok? Também muita atenção para quem se apaixone por alguém de um grupo, que comece a existir algum tipo de interesse, principalmente se for uma pessoa que seja diferente, que tenha um hobby diferente, que tenha uma cultura diferente, e comece a existir algum envolvimento físico, algo fisicamente muito intenso. Tem atenção porque pode não ser bem visto pelo grupo. Há pessoas que vão compreender, há outras que não, vai haver entradas, saídas, altos e baixos, tens de decidir se vale a pena jogar esse jogo. Leão, meus caros, de que forma é que existe alguém na tua vida, seja ela amorosa, ao trabalho, ao cliente, que te pode afetar em termos de trabalho? Imagina que tu trabalhas numa mesma empresa que a tua esposa ou que a tua esposa e vai haver alguma confusão com a chefia por causa dele e tu vais levar a respingar com a água. Ou imagina que tens um sócio e há necessidade de desenvolver algo, de se tornar mais tecnológica, de ter maior impacto no coletivo e de alguma forma a visibilidade, aquilo que se dá a conhecer do projeto, torna-se público demasiado cedo, há alguém que conta a informação a outra pessoa, existe uma confusão dentro da empresa e é tornado público. Se tens clientes que de alguma forma te estão a pedir para, eu pedia-te para 5 pessoas e agora peço-te para 10. Eu precisava de ti por X de tempo e agora preciso para mais. Qualquer coisa que tenha a ver com expansão e que um cliente te esteja a pedir mais de ti, tens que ter a capacidade de ou delegar trabalho ou pedir às chefias que de alguma forma te ajudem, te arranjem uma equipa maior, te deem mais visibilidade e te deem mais responsabilidade. Nem sempre a coisa é assim tão fluida como nós gostaríamos quando dependemos de outros, principalmente na área do trabalho, mas tenta, não é? Tenta explicar. Agora, pensa que toda essa evolução implica tu saíres de uma zona de conforto em termos de trabalho. Implica que tu deixes de ter esse horário bem estabelecido, de fazer a rotina que fazias até agora, e implica saíres de uma zona de segurança que foi construída nos últimos anos, mas na realidade nem por isso, não é? Porque nos últimos anos de certeza que tiveste altos e baixos, entradas e saídas, promoções e despromoções, e então será que agora chegou uma fase em que tu dizes, metes os pés à parede e dizes agora ou nunca, não é? É agora que eu vou experimentar, vou entregar as minhas fichas todas. Tens 2 anos. Só que existe aqui algo que implica outra pessoa neste tema. Virgem, a tua rotina e o teu dia-a-dia precisam de um abanão, precisam de uma novidade, ou precisam ou vais ser obrigado a. E pode ser para uma zona mais longe do que tu estavas à espera, pode ser para um projeto maior, pode ser para uma coisa multicultural, de um sítio diferente, com pessoas de origens diferentes e tu vais te sentir meio que contrariado. Não é algo que para ti seja assim tão fácil ou tão fluido quanto isso. Há uma rotina que se altera, diferente daquilo que tu estavas a pensar, maior do que aquilo que tu estavas a pensar. Será que estás apto para essa responsabilidade? Eu diria que sim, não é? Principalmente se começarem a dar cargos em que tenhas maior importância, maior visibilidade, em que começas a ser responsável por outras pessoas, por equipas, começa-te a destacar. Mas também te vai tirar de um sítio de conforto, onde tu estiveste bem estabelecido, onde tu sabias o que é que fazias, o que é que tinhas de fazer de olhos fechados. Agora, se a oportunidade chega, por favor não feches essa porta sem tentar, pelo menos, não é? Questões de saúde podem implicar-te teres que ir a outro sítio, teres que te deslocar, ser longe daquilo que é o sítio onde tu vives, onde estás acostumado a ir ao médico. Então, se calhar é importante fazer esse esforço, se conseguires, eu diria que sim. Libra Balança, tens uma ideia para um projeto, tens uma ideia para algo que queres desenvolver, é algo que é diferente, que é inovador, é algo que precisa de inserção de novas tecnologias, precisa de algo fora da caixa, mas precisas de apoio financeiro de outras pessoas, mas precisas de um empréstimo, mas precisas de um sócio. Tem atenção porque esta é uma fase de 2 anos em que tu podes construir um projeto que é bastante interessante para ti, só que tens que ter trabalho de estruturar bem a questão financeira, principalmente se ela não depender só de ti. Não gastes mais do que devias, não dês o passo maior que a perna,
tens que ter noção de estabilidade a longo prazo e não de satisfação imediata. Se tens uma paixonite por alguém que é muito diferente, vais conhecer alguém possivelmente durante estes próximos meses que é de uma origem diferente, tem um hobby diferente, é alguém que te chama a atenção por não ser nada o teu típico. Agora, eventualmente essa pessoa também tem, assim, coisas diferentes em termos sexuais, ok? É uma pessoa que tem uns hábitos diferentes, é alguma coisa de curioso que tu não estavas habituado. Será que é assim tão fora da caixa que te deixa desconfortável ou nem por isso? Esta pessoa tem muita atenção, não se vai encostar a ti em termos financeiros, porque também pode acontecer. Escorpião, nem sempre é fácil construir uma família, decidir onde é que se vai viver, quantos filhos é que se vai ter, se é que se quer ter ou que se consegue ter. Nem sempre os nossos sonhos, nem sempre aquilo que nós gostaríamos de ter, de estabilidade, de criar raízes, daquilo que é a nossa vida, o nosso sentimento de aconchego e de estabilidade interior, é possível. E nos próximos 2 anos vai haver grande rebuliço nesta área. Agora começa o ciclo com este nó de norte em peixe na tua casa 4, primeiro eclipse, em quadratura à torre na tua casa 7. Existe outro que está a trazer algum tipo de confusão ou falta de estabilidade na tua vida. A pessoa, em vez de contribuir para, está a trazer mais instabilidade. Está, em vez de dizer não, vai correr tudo bem, não te preocupes, não, porque sente que a sua vida vai mudar, porque sente que não consegue ter previsibilidade do que será o futuro. E de alguma forma tens que ter a capacidade de perceber que é uma fase temporária. A pessoa não está com má intenção, a pessoa só está a reagir àquilo que são as alterações do momento. As alterações na tua vida têm impacto na vida do outro. Então, muita calma nessa hora, paciência, respira fundo, é uma fase de transição. Para aqueles que estão a tentar construir uma família, a tentar escolher uma pessoa, a decidir se é a pessoa certa ou não é a pessoa certa, esta é uma fase de oscilação, ok? Esta é uma fase em que nada é muito certo, a pessoa pode ter comportamentos muito erráticos e ora tu consegues ver futuro, ora não consegues ver futuro, ora tu consegues, estás apaixonado, ora não podes ver a pessoa à frente. É uma fase de oscilação. Sagitário, tens que ter uma nova mentalidade em relação àquilo que queres da tua vida, se queres efetivamente ser capaz de construir uma rotina estável. Se o teu objetivo é continuar numa vida errática em que podes fazer tudo o que te apetece, em que não tens que pedir justificação a ninguém, então sim, continua, mas depois não venhas chorar a dizer que não tens estabilidade na tua vida. Tem a mentalidade e aceita as consequências das tuas ações. Agora, se queres uma nova mentalidade em que tens que ser mais racional, em que tens que ser mais prático, em que de alguma forma te preocupas com os outros e não só contigo, então começa a estudar temas que te estabilizem, começa a estudar temas que te permitam abrir a tua mente e perceber o impacto que as tuas ações têm na vida dos outros e deixa de ter uma rotina tão errática de agora estou a trabalhar aqui, agora não estou, agora estou num projeto X, depois tenho um Y, agora apetece-me ir todos os dias ao ginásio, depois não quero ir, agora como muito bem, agora não apetece comer nada, agora tenho um vício, agora não tenho. Esse vai e vem das tuas rotinas muitas vezes tem a ver com isto. E se tu conseguires equilibrar, se tu conseguires ser mais racional, se tu conseguires começar a focar, tudo o resto vem. Toda a estabilidade da tua rotina e do teu dia-a-dia virá, ok? Capricórnio. Meus caros, temos 2 anos para decidir qual é o salário que se quer oferecer. Temos 2 anos para conseguires motivar-te a ter uma nova vida, a ganhares conhecimentos, nomeadamente nas novas tecnologias, que te podem levar a conseguires oferecer mais dinheiro, a teres mais visibilidade. Agora, há algum tipo de projeto na tua vida que é meio que errático, vai e vem, começa, acaba, agora quer, agora não quer, agora dou muita importância, agora nem por isso, seja por tua responsabilidade, seja por responsabilidade do outrem, a verdade é que tens que decidir se afinal sim ou sopas, não vale a pena continuares a andar neste vai e vem. Ou investes como deve ser e andas com isso para a frente, ou deixas de vez em deixas de perder tempo e dinheiro e energia nesse sítio. Agora, em termos de paixões com pessoas que não te dão segurança, simplesmente estão a diminuir a tua noção de amor próprio e aquilo que tu tens tendência a pedir e a exigir dos outros, como se te tivessem colhido para caber num sítio que não te serve. Aquela pessoa simplesmente, e como não é estável, de alguma forma faz-te oscilar a tua noção de amor e de valor próprio, porque agora ela diz que quer e agora diz que não quer. Agora é uma grande demonstração de amor, pois nem por isso. Existe aqui uma noção de falta
de coerência e longevidade que faz com que tu acabas por ter que racionalizar muitas coisas. E nesta racionalização há decisões a serem tomadas, efetivamente. Aquário. Meus caros, começam os eclipses com vocês como nó do norte. E como é que isto vai acontecer? Nó do norte em cima do vosso ascendente ou do vosso sol faz efetivamente com que a vossa vida evolua. É fácil? Não, nem por isso. São encontrões sucessivos até tu te alinhares com o teu verdadeiro propósito e caminho a seguires. Agora, esta nova persona pode, no entanto, chocar com as questões de casa que tu tens vindo a construir ou que tu estavas a pretender construir da casa, de criar raízes, criar família. Existe uma novidade, existe uma nova personagem a aparecer, pode ser um trabalho muito desafiante que tu queiras agarrar e que vai entrar em conflito com a casa, com a família que tu construíste, mas a verdade é que a casa, ou mudaste várias vezes de casa, ou existiu um vai e vem de parcerias, ou existe uma oscilação nos últimos anos neste tema casa, raiz, família, e agora essa oscilação pode ser problemática para a tua nova personagem, para aquilo que tu queres apresentar ao mundo, porque há falta de estabilidade em casa, então tu não consegues agarrar pelo menos no início bem esse trabalho, essa oportunidade, esse novo look, seja lá o que for que tu queres ver diferente e apresentar daqui a 2 anos, não é? E no meio dessa energia tão errática, podem-se dar rompimentos, ok? Se as pessoas não tiverem a capacidade de perceber que tu tens um objetivo maior, de alcançar mais, de evoluir e continuarem a trazer alguma falta de estabilidade em casa, podem-se dar rompimentos. Peixe. Estes últimos anos não têm sido nada fáceis para ti, pois não? Saturno em peixes, Neptuno em peixes, nó de norte e eclipse em peixes, e agora passa para a casa 12, que é a casa antes da tua. Podia dizer que ia ser mais fácil, mas não vai. Agora, o que é que acontece? Existe uma evolução muito grande em ti em termos psicológicos e em termos emocionais. Há uma noção de maior racionalização naquilo que é a tua estabilidade psicológica. E ao existir essa racionalização, tu deixas tantos mimimis na vida, deixas de querer ser tão empática com o outro, começas a ser mais autêntico contigo e com aquilo que tu queres ver construído na tua vida. É uma fase de maior retiro, é uma fase de maior autoanálise, é uma fase boa para quem quer escrever um livro, escrever uma tese, para quem se quer desenvolver e estudar alguma coisa. É uma fase boa para esses próximos 2 anos. Agora, esta fase inicial tem aqui um senão, é que esse teu desenvolvimento pode entrar em choque com o contrato que tu tens, portanto, tens que ser despedido ou alguma falta de estabilidade num contrato de trabalho, aquilo que tu consideravas seguro até agora pode ter que ter um rompimento, a tua forma de pensar muda, já não queres esse relacionamento, já não queres essa previsibilidade, já não queres essa estabilidade. Há uma racionalidade que te permite deixar de ser tão mimimi, tão empático com os outros, mas de alguma forma isso tem que trazer mudanças na tua vida. Essa mudança de mentalidade tem que trazer mudanças físicas, tem que trazer mudanças na tua rotina, tem que trazer mudanças na tua casa, na tua família, tem que existir decisões que tu tomas, ok? Não podes continuar a ser o mesmo quando já te apercebeste que aquilo que existe, a forma como existe hoje em dia, não serve, não dá mais para continuar.